Boa noite, irmãos, graça e paz. Esse mês de outubro nós comemoramos a Reforma Protestante. Dia 31 de outubro é a data marca para esse evento histórico tão importante na história da igreja, na vida da igreja, e nós somos uma igreja protestante, herdeiros, daquele evento de Deus na história do seu povo e do mundo todo. Somos herdeiros dessa reforma e, portanto, faz parte do nosso calendário litúrgico nós nos lembrarmos, de onde que nós viemos, para então nós recapitularmos o nosso compromisso com o Senhor, com a sua igreja, para nós nos lermos, para nós nos avaliarmos, sempre ponderando o que é que nós precisamos corrigir, onde é que nós precisamos nos reformar, para onde é que nós precisamos voltar, o que precisa ser abandonado e também o que precisa ser firmado. Então, anualmente, assim como nós estudamos Páscoa, nos lembramos do Natal, celebramos também por meio da palavra. Sempre quando chega esse período, também trago com os irmãos à memória o que foi a Reforma Protestante. Na escola bíblica, hoje de manhã e no próximo domingo, nós estamos estudando a história da Reforma, quem Deus usou, os eventos principais. Se você não pôde vir hoje, venha no próximo domingo, que eu sempre recapitulo um pouquinho do que foi falado, para a gente avançar. E hoje quero falar com os irmãos sobre os principais aspectos doutrinários, sobre os principais pontos bíblicos que foram pontuados, restaurados ali na Reforma Protestante. Quantos aqui já ouviram falar sobre os 5 solas da Reforma Protestante? Quantos aqui já ouviram falar sobre os 5 solas da Reforma Protestante? Nós somos protestantes. Quem aqui se acha protestante? Frequentador, membro de uma igreja protestante. Você tem que saber o que são os 5 solas, porque isso aqui faz parte do nosso escopo doutrinário. Aqui é um pouquinho do resumo daquilo em que nós cremos. E aqui estão pontos inegociáveis, um mínimo irredutível, principalmente quando nós refletimos a respeito da doutrina da salvação, da justificação. Então, 5 solas da Reforma Protestante. Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos aqui na Tua casa, prestando esse culto ao Senhor, já oramos ao Senhor, estamos orando novamente, nós já Te louvamos, enquanto nós cantávamos, exaltando a Tua glória, Santo Deus, e agora nós queremos meditar na Tua palavra. Nós faremos isso nos lembrando, trazendo à nossa memória a ação do Senhor, por meio de servos do Senhor lá do passado, servos estes que foram usados pelo Senhor para restaurar o Teu povo, para restaurar a Tua igreja, Santo Deus. E nós que fazemos parte dessa igreja, é muito importante que nós nos lembremos da ação do Senhor naquele tempo, nos lembremos dos desvios que o povo do Senhor praticou naquele tempo, dos resgates que foram feitos naquele tempo, para que nós, em nosso próprio tempo, também sejamos agentes de reforma, instrumentos nas mãos do Senhor, para nos reformar, para reformar esse mundo que jaz no maligno no qual nós vivemos, e essa igreja que há muito é tentada e que, por vezes, cede às tentações, Santo Deus. Então, fala conosco para a Tua glória, para o Teu louvor, mas também para a nossa edificação, em o nome santo do Senhor Jesus. Amém. 5 solas significa somente, 5 somentes. E com os solas aqui, nós estamos restringindo pontos doutrinários básicos, essenciais para a nossa salvação. Você se lembra quais são os 5 solas? Somente Cristo, somente a graça, somente a fé, somente as Escrituras, só a Deus a glória. Pois bem, de onde veio a necessidade da Reforma Protestante? Quando a igreja, ela começou a se corromper, lá no século IV ainda, portanto, só 400 anos ali
depois do ministério terreno de Cristo, né, e depois aquele período ali da morte dos apóstolos e dos discípulos dos apóstolos, a igreja ali naqueles primeiros 3 séculos, a igreja ela foi uma igreja muito saudável e crescente, porque ela estava sendo perseguida, porque ela estava sofrendo, porque o inimigo estava atuante de forma explícita mesmo contra a igreja. E como nós pontuamos aqui hoje de manhã, igreja boa é a igreja que sofre, igreja boa é a igreja que é perseguida, porque quando nós estamos enfrentando adversidades nessa vida, estes são os momentos em que nós mais estamos atentos à nossa fé, ao nosso compromisso com o nosso Deus, porque quando nós estamos sendo afligidos, nós nos lembramos de que precisamos de socorro, e nós nos lembramos de que o nosso socorro é o nosso Deus. E assim, então, nos momentos de lutas, nós geralmente nos santificamos mais. Os momentos mais perigosos para nós são aqueles aqui em que a gente enfrenta paz, bonança e prosperidade. Porque aí a gente tem uma tendência terrível a abraçarmos o pecado, a nos afastarmos do nosso Deus e abandonamos a vigilância cristã tão necessária. Vigilância ela é tão necessária que o Novo Testamento está cheio de advertências e o nosso Senhor nos chama a que nós estejamos sempre atentos e vigilantes, porque o nosso inimigo está ao nosso derredor, como um leão, ávido por nos devorar. Ele não descansa. Muitas vezes nós repousamos em berço esplêndido no campo da fé. Aí a gente cai. Então, quando a igreja estava lá, primeiro sendo perseguida pelo judaísmo e depois sendo perseguida pelo império, era uma igreja que crescia. E era uma igreja vigilante, era uma igreja atenta, era uma igreja consagrada ao Senhor. Porque se foi difícil a perseguição por parte dos judeus, deveras mais difícil ainda a perseguição por parte do império, que agora era a polícia, era o Estado, o exército. Por 3 séculos, os Césares queimando cristãos, jogando cristãos nas arenas, entregando os cristãos para servirem de alimento para as feras. Mas aí vem um imperador chamado Constantino, filho da Helena. E a Helena, mãe do Constantino, ela parece que foi batizada no cristianismo ainda na infância. Então, tudo indica que era uma mulher cristã. O Constantino, claro, mais ali criado e influenciado pelos homens, pelo seu pai, pelo exército, praticavam a religião dos pagãos, ele adorava principalmente o deus Sol. Mas aí num dia, quando ele estava indo para uma batalha, você se lembra, dormindo ele teve um sonho, e no sonho ele viu uma cruz e escrito, com este símbolo você vencerá a guerra. Ele acordou, desenhou cruz nos escudos de todos os soldados, venceu a guerra, entendeu que aquele era um sinal dos céus para ele, e que era o Cristo da mãe dele que o estava chamando. E ele então começou a se dizer praticante do cristianismo. Mas, historicamente, tem muitas questões que podem ser levantadas sobre isso, porque ele não tinha problemas em ser tratado como um deus, como eram outros imperadores. Em alguns outros momentos, ele celebrou cultos ao deus Sol, mas, sim, pelo menos ele ajudou que a perseguição fosse amenizada, até mesmo quase que parada no império. Ajudou numa perspectiva humana, porque espiritualmente ele foi prejudicar. Porque quando a igreja agora ela passa a ser favorecida pelo império, e aí o próximo imperador decretou o cristianismo como religião oficial do império, agora era uma questão de status ser cristão. Se antes ser cristão poderia te levar a perder as suas posses, suas propriedades, a perder a sua integridade física, até mesmo a sua família, agora era muito interessante que você fosse membro batizado em uma igreja cristã, para ter prosperidade nos negócios, no comércio, na sua vida social. E assim a igreja para de ser perseguida, e ela é quem agora se torna a perseguidora dos não cristãos. Com isso, a igreja abandona a palavra de Deus, e doutrinas essenciais foram deturpadas. E isso se seguiu por 1.200 anos, mais ou menos, de abandono e deturpação das doutrinas essenciais. Por exemplo, o que foi então pregado ali durante 1000 anos. É claro, meus irmãos, que sempre houve um remanescente fiel. Em todas as épocas da história da humanidade,
sempre teve alguém, em todos, mesmo nos momentos de trevas, que se relacionou verdadeiramente com Deus. Sempre houve, em todas as épocas, alguém crente. Mas aqui nesse momento, como nos momentos tenebrosos, os verdadeiramente crentes, eles eram minorias. Mas o que era prevalecente no corpo da igreja, o que era ensinado era isso aqui: um Deus severo e sem amor, um Deus cruel, todo-poderoso, sentado no alto e sublime trono, um juiz justíssimo, que ele está olhando de lá, avaliando tudo mediante a sua justiça perfeita e a sua onisciência, da qual nada escapa, e ele está sempre pronto para mandar um raio de lá e partir no meio quem pecar. Então, um Deus assim que você tem que ter medo dele. O conceito de graça não existia, e isso colocava os homens sempre muito próximos do inferno. O inferno está aqui, e de fato aquela igreja trouxe o inferno para a terra mesmo. Na doutrina de Cristo, era um Cristo fraco. Por isso é que quando nós vemos as gravuras lá da Idade Média, você sempre vê um Cristo raquítico, um passa-fome, um mendigo até, ignorando o fato de que Jesus tinha uma profissão, era uma profissão braçal, e que se ele era um profissional honesto que honrava a Deus, então ele era trabalhador, tinha o seu ganho, mesmo sendo muito humilde, mas bem distante do Cristo esquálido, fraco, raquítico, pintado na Idade Média. A Idade Média vem e pinta esse Cristo fraco. Ali é enfatizada muito a doutrina do sinergismo, em que o homem coopera com Deus na sua salvação. Isso fazia com que Cristo ele fosse incapaz de salvar quem cresce nele. Ele não tinha poder para ele sozinho ir lá e te arrancar do inferno, e te arrancar do mundo das trevas e te reconciliar com Deus. Não, ele precisava da nossa ajuda. Ele precisava que você desse ofertas, ele precisava que você derramasse moedas de ouro no gasofilácio da igreja, para você então, através das indulgências, cooperar com a sua salvação. E se na doutrina do Deus severíssimo, o inferno estava sempre aqui do lado, com o Cristo fraco, o céu estava sempre muito distante. E o Espírito Santo? Não tinha Espírito Santo. Um Espírito Santo completamente ausente. Pouco se mencionou a pessoa do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo, a necessidade que nós temos do Espírito Santo. Então, quem é que controlava o processo da salvação? Já que nós sabemos que, segundo as Escrituras, é o Espírito Santo quem nos regenera para a salvação, nos levando ao arrependimento dos nossos pecados e nos proporcionando o dom da fé. Se você não tem um Espírito Santo ativo, quem é que controlava a salvação? Ora, a própria igreja, através dos sacerdotes e dos sacramentos que eram ministrados única e exclusivamente pelos sacerdotes. E assim, então, você tinha o homem cooperando na salvação com as obras. Tudo que estava perdido. Textos bíblicos, a própria Bíblia em si, lá no século IV, por exemplo, final do século III, entre os últimos anos, dos anos 300 e os primeiros dos anos 400 ali, as pessoas, o grego já tinha se perdido no Ocidente. Então, o Papa encomendou para o São Jerônimo, uma tradução latina da Bíblia, porque essa era a língua franca, mais falada e mais conhecida. São Jerônimo foi lá, fez uma tradução da Bíblia para o latim, mas com o passar dos anos, as cópias e cópias e cópias para o latim, a verdade se perdeu quase que por inteiro. Tanto é que quando depois lá, já na Reforma Protestante, em 1516, um ano antes da Reforma, e o Erasmo de Roterdão ele faz uma compilação dos melhores manuscritos em grego, e ele compara aqueles manuscritos em grego com aquelas cópias que eles tinham da tradução de São Jerônimo, feita já há 1000 anos atrás. Parecia assim que não existia Bíblia mais, naquele latim antigo. Há muito. Além do povo não ter acesso aquilo, o que existia, que era manipulado pelos sacerdotes do templo, há muito estava distante dos manuscritos originais. E assim, então, através da palavra do Senhor, a obra do Espírito Santo e servos abnegados,
o Senhor reforma a sua igreja. E o que vem a ser os 5 solas, esses 5 somentes? Né? Ninguém assim se sentou na reforma e escreveu os 5 solas. Não houve isso. Ninguém lá, um Calvino, um Lutero, um Zwingli, um Oecolampade, ninguém sentou lá para escrever. Vamos escrever os 5 solas da Reforma Protestante. Não, eles surgem no desenvolver da historicidade da igreja. Um deles, em algum momento, menciona o sola gratia, o somente a graça, mas ainda não bem formalizado como nós temos hoje. E, ironicamente, foi agora aqui, em 1965, que um teólogo católico, o Johann Baptist, ele, então, para explicar o que foi a Reforma Protestante, na perspectiva católica, listou pela primeira vez, documentalmente, os 5 solas, conforme nós temos hoje, a partir de uma leitura de alguém de fora da igreja, para resumir o que foi o pensamento. Se nós pegarmos assim, qual é a nata, o que há de principal no pensamento doutrinário, teológico da Reforma Protestante? 5 solas resgatam e resumem o pensamento doutrinário da Reforma Protestante. Então, vai lembrando aí, a sola Escritura, solus Christus, sola gratia, sola fide e soli Deo gloria. Vamos olhar para cada um deles aqui. O que é que os reformadores resgataram, que nos foi sintetizado no sola Escritura, trazendo do latim sola Escritura para o português, somente as Escrituras. O que eles estavam dizendo ali é o seguinte: não vale a tradição da igreja. Por quê? Quando você abandona ali as Escrituras, a palavra do Papa, a doutrina do colégio apostólico da igreja da época, eles colocaram ela em peso de igualdade com a palavra de Deus. E como o povo estava muito distante, a palavra de Deus ela era praticamente inacessível para o povo, a palavra da igreja ela começou a ser observada em supremacia sobre a palavra de Deus. Os reformadores, eles vêm e dizem o seguinte: não, é só a Bíblia. A Bíblia é que é a nossa regra de fé. Não é o que o Papa fala, ele não tem autoridade para promulgar doutrinas. Ele só honra a Deus se ele pegar a Bíblia e falar o que a Bíblia está falando. E nós não vamos abrir mão disso. Por isso, somente a Escritura ela é a nossa única regra de fé. Isso se faz necessário nos nossos dias hoje? Demais. Porque pipocam em todos os lugares profetas na nossa atualidade, trazendo novas revelações, novas doutrinas até, coisas muito, mas muito estranhas à palavra de Deus. Então, se eles se perderam naquele tempo, uma boa parte da igreja evangélica vem por ser seduzido pelos novos profetas, essa igreja, então, cedendo a um encanto dessas novas revelações, dessas novas doutrinas formuladas a partir de letras de música, formuladas a partir do cinema, formuladas a partir dos profetas da atualidade. Mas nós enfatizamos que somente a Escritura é a nossa única regra de fé. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Porque é seguro nós confiarmos nesse livro? Porque é seguro nós dizermos: suficiente para mim é a Bíblia. Eu me dou por satisfeito em matéria de fé, em matéria de salvação, por aquilo que a Bíblia afirma. Porque a Bíblia ela é a revelação suficiente da vontade de Deus. Porque nenhuma profecia bíblica, profecia da Escritura, provém de interpretação pessoal. Nunca uma profecia nas Escrituras Sagradas, registradas aqui nas Escrituras Sagradas, teve origem na vontade humana. Um dia lá Isaías não estava lá e falou assim: estou com a vontade de escrever, Isaías 53, estou emocionado.
Ou, nossa, eu estou aqui, eu senti uma vontade de escrever João 3 alguma coisa, e o coração humano gerando a palavra de Deus. Não, todos aqueles aproximadamente 40 autores das Escrituras Sagradas, todos eles foram inspirados pelo Espírito Santo. Todos eles foram usados pelo Espírito Santo. E a maior prova disso é a unidade de pensamento, a unidade de doutrina que há em todas as páginas das Escrituras Sagradas. Quando nós pensamos em 40, se nós brincarmos aqui, lembra do telefone sem fio? Se nós colocarmos 10 de nós aqui, hoje, aqui nesse momento, e eu falar uma frasezinha com 5 palavras, no 10º a frase vai chegar distorcida. Então, a nossa incapacidade de transmitir informação verbal. Nós temos 40 homens, a maioria deles não se conheceram, viveram separados no espaço de pelo menos 1.500 anos, uns dos outros, e, no entanto, todos eles falaram a respeito da mesma coisa, sem erro, sem contradição. Por que isso é possível? Porque tinha uma mente falando para todos os 40. Uma mente estava por trás de tudo aquilo que foi registrado. O próprio Espírito Santo de Deus. Não falando como numa brincadeira de telefone sem fio, mas ele falando para Moisés, ele falando para Isaías, ele próprio falando para Daniel, ele próprio falando para Paulo, ele próprio falando para João. E aí você então tem a possibilidade de ter 66 livros, escritos por aproximadamente 40 homens, num espaço de 1.500 anos, todos eles falando sobre a mesma coisa, mesmo quando eles não se conheceram e viveram em épocas históricas completamente diferentes. Mesmo tendo sido escrito por mãos humanas, porque sim, os homens foram os instrumentos de Deus, ela foi inspirada por Deus e todas as suas palavras estão de acordo com a sua soberana vontade. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. O que o apóstolo Paulo está declarando aqui, nessa carta dele para o jovem pastor Timóteo, é que a Bíblia ela é totalmente verdadeira e ela contém tudo aquilo que o homem precisa saber para a sua salvação e relacionamento com Deus. Para a sua salvação e relacionamento com Deus, não há nenhuma outra fonte de informação sobre isso. A Bíblia não fala sobre tudo que há no mundo. Ela não fala sobre todas as descobertas científicas, ela não fala tudo sobre história, mas sobre salvação ela fala tudo o que nós precisamos saber. Ela fala tudo o que nós precisamos saber sobre a alma humana, ela fala tudo o que nós precisamos saber sobre o coração humano, e ela dá todas as direções de que nós necessitamos para a nossa comunhão com o Todo-Poderoso. E nada, nem ninguém mais é capaz de fazer isso como a Bíblia faz por nós. Por isso mesmo, ela é útil para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir e para nos instruir se de fato somos filhos de Deus. É lamentável que a passos largos a igreja esteja abandonando as Escrituras para nos exortarmos, para nos aconselharmos. Estamos nos apoiando em psicologias que foram redigidas a partir de reflexões de homens que desprezaram a palavra de Deus. Por homens que, muito na sua vida, se puseram como verdadeiros inimigos de Deus, do nome de Deus, da causa cristã. E são muitos os cristãos que confiam muito mais nessas muitas psicologias aí afora e não confiam no poder que a palavra de Deus tem para curar a nossa alma, para alimentar o nosso espírito e para levar as nossas mentes ao caminho seguro do Senhor diante de nós. Por isso, meus irmãos, nisso também se faz necessário que a igreja retorne para as Escrituras, confiando e afirmando a sua suficiência enquanto palavra de Deus para a nossa salvação.
Confiança dos reformadores na palavra ela era tamanha que nós temos declarações como essa aqui, por exemplo, o Lutero afirmando: eu fiz uma aliança com Deus, que Deus não me mande visões, que Ele não me mande sonhos, nem mesmo anjos, eu não preciso de nada disso, eu tenho a Bíblia. Por isso eu estou satisfeito com o dom das Escrituras Sagradas, que me dão instrução abundante, e tudo o que eu preciso conhecer, tanto para esta vida, quanto para o que há de vir. Olha, confiança no poder da palavra de Deus. Lutero escreveu, você vê que ele foi um homem que dedicou a sua vida para a reforma. No entanto, ele refletindo sobre os efeitos da reforma e o que foi que motivou e alimentou a reforma, ele declarou: eu simplesmente ensinei, preguei e escrevi a palavra de Deus, eu não fiz mais nada. E então, enquanto eu dormia ou eu bebia com os meus amigos, ou seja, estava ali vivendo a vida normal, a palavra, ela enfraqueceu tão intensamente o papado que nenhum príncipe ou imperador jamais fez estrago assim. Eu não fiz nada, foi a palavra quem fez tudo. Precisamos retomar a nossa confiança à palavra do Senhor, meus irmãos. Não adianta você me dizer que você confia na palavra do Senhor se você não organiza a sua agenda diária para ter um tempo com ela. Mesmo sabendo que a vida é tão difícil, a vida é tão complicada, mas você não é capaz de organizar um tempo na agenda para ter um tempo com ela. Com isso você declara que não confia no poder dela, você não confia em que ela é capaz de te orientar, de te renovar, de te fortalecer, de te ajudar a lidar com as adversidades dessa vida. Um dos reformadores, sempre me esqueço quem é ele dizia: eu tenho tanta coisa, mas eu tenho tanta coisa para fazer hoje, que se eu não passar as 3 primeiras horas do dia orando e lendo a palavra, eu não vou conseguir fazer nada. Nós fazemos caminho contrário. Tem tanta coisa para fazer hoje que eu acho que não vai dar tempo para eu ler a palavra e orar. Daí o nosso fracasso. Daí nossa vida cristã medíocre. Nós precisamos ouvir o Evangelho todos os dias, disse Lutero, porque todos os dias nós o esquecemos. Daí a nossa necessidade de reafirmar a suficiência, a importância e a necessidade da palavra. E o que é que torna a Bíblia este livro tão especial? Além dela ser a palavra do próprio Deus, ela nos revela o Cristo, meus irmãos. Hebreus 1, de 1 a 3. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. O Filho, Jesus, ele é o resplendor da glória de Deus, ele é a expressão exata do seu ser. E quem é que conta para nós sobre a sua história? Quem é que apresenta-nos o Filho? A palavra. Por isso mesmo é que ela é o poder de Deus para a salvação daquele que crê nela. Por isso mesmo é que ela, o Evangelho, é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Você quer ajudar alguém? Você quer socorrer alguém? Você quer acalentar alguém? Você quer aconselhar alguém? Leia a palavra para essa pessoa. Organize a sua agenda para ter um tempo de leitura da palavra com essa pessoa. E entre a leitura da palavra, ore com essa pessoa. É óbvio, meus irmãos, que quando o pneu do meu carro fura, eu não me ajoelho e oro. Eu troco o pneu. Se você quebrar um braço, o que é que você vai fazer? Você vai ajoelhar, orar e esperar um anjo vir, né, com a tala engessar seu braço? Ou você vai para o hospital? Você vai para o hospital, eu vou para o hospital. Porque a Bíblia não me ensina a consertar o pneu do meu carro e ela não me ensina a consertar o meu braço. Mas ela me ensina sobre as carências da minha alma. Ela me ensina sobre a cura do meu coração. Ela me ensina sobre a salvação da minha alma e ela me direciona para o meu relacionamento com Deus. Daí eu não preciso de mais nada além dela. E isso faz dela completamente suficiente para as dores, as mágoas, para as feridas da nossa alma. E assim então, nós somos levados para o segundo sola.
solos Christus, ou somente Cristo. Romanos 3. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram. Ah, não, mas minha avó era tão boa. Minha avó era uma santa mulher. Nossa, a minha era tão boazinha, nunca via falando mal de ninguém. Ah, não, minha mãe não, minha mãe é uma santa. O que a Bíblia afirma sobre cada ser humano que já pisou e haverá de pisar aqui na face da terra, que não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram. Pastor Glênio Fonseca Paranaguá, pastor Batista, do Paraná, ele falando que ele estava ali no berçário, já compartilhei com os irmãos, o netinho dele tinha acabado de nascer, e ele está ali no vidro, olhando, bebezinho, recém-nascido. E tinha um outro bebê do lado, e a avó coruja do outro bebê, corujando o bebê, os dois corujando os bebês. Aí a avó do outro bebê falou assim: que gracinha, são uns santinhos. E ele: não, é cobra. Cobrinha dos cobrinhos. Não, olha que pureza. Não, a Bíblia fala 2 cobrinhas. Porque não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que busque a Deus. Todos nós nos desviamos. Sabe o seu filhinho lá pequenininho, bonitinho, aquele anjinho? Ele é um desviado, ele é um pecador, sabe? E isso coloca ele na condição de alguém que está completamente depravado, depravação total. Todos nós nos desviamos, e não somente isso, mas cada um de nós nos desviamos completamente. Não ficou uma parte boa. Não, o meu corpo é ruim, eu peco com o meu corpo, minha mente é até boa. Não, a minha alma é boa, minha alma não pecou não, mas é meu corpo mesmo. Não. Todos os homens pecaram e cada um pecou completamente. Nós nos tornamos completamente depravados. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O salário do pecado é a morte. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isso nos coloca numa situação terrível, segundo a palavra do Senhor, a de estarmos completamente excluídos da presença de Deus, a de estarmos completamente separados do Todo-Poderoso. Sabe aquela pessoa que você ama, e assim, você tem, sabe, todo apreço por ela, como eu amo meu pai, como eu amo minha tia, como eu amo meu filho, mas se eles não têm Cristo, eles já estão condenados eternamente, porque todos pecaram, todos a uma se desviaram, todos sem Cristo estão excluídos da presença de Deus, estamos todos condenados à morte eterna. Mas, ainda bem que o nosso Deus é um Deus amoroso, um Deus gracioso, e Ele, sabendo da nossa condição de separação eterna dEle, da nossa condição de afastamento completa dEle, Ele, então, traçou lá na eternidade inicial, né, um plano de salvação exclusivo, e isso é declarado em partes nesse versículo que todos nós conhecemos. Deus amou o mundo de uma forma tão especial que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou o seu único Filho ao mundo, né, e o entregou para ser sacrificado em nosso lugar, a fim de satisfazer a sua santa justiça. Jesus nasceu, viveu, morreu e ressuscitou para nos salvar. Tão interessante que seja necessário que a igreja resgate esse pensamento. Mas sim, durante 1000 anos, não havia o pensamento de que a obra de Jesus era completamente suficiente para nos salvar. Bastava que você fizesse boas obras, bastava que você fizesse caridade, bastava que você levasse uma parte dos seus bens para a igreja. E você fazendo isso, fazendo coisas boas aqui nesse mundo, você então podia comprar a sua salvação. Se você fosse lá na missa, o sacerdote ia declarar umas bênçãos sobre você, e porque ele, o sacerdote,
derramou, ministrou aquele sacramento sobre você, você seria salvo. Esvaziando completamente a necessidade que nós temos de Cristo e levando pessoas para o inferno, estando elas enganadas, né, indo confortavelmente para a perdição eterna. Então, quando você ainda acha assim, eu sou bom, ou fulano é bom, ele não precisa se arrepender dos pecados dele e crer em Jesus, não, e você ainda alimenta esse pensamento, você está nutrindo que essa pessoa vá confortavelmente para o inferno. Ela vai, assim, se sentindo bem para a condenação eterna. Ela vai, assim, com passos tranquilos para um lugar chamado Lago de Fogo e Enxofre, de onde a dor, a tristeza, a morte nunca se afastará. Daí a necessidade que nós temos do resgate da doutrina de Cristo. Nós precisamos de Cristo. Essa pessoa que você ama e não tem Cristo, ela precisa de Cristo e somente através de Cristo ela pode se reconciliar com Deus. Somente através de Cristo, em Cristo, ela pode ir para o céu. Sem Cristo não há nenhuma outra possibilidade de salvação para essa pessoa, porque, conforme nos diz a palavra em 1 Timóteo 2,5, existe um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo. E o próprio Senhor Jesus declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não há outra possibilidade. Recentemente vi uma entrevista do atual Papa dizendo: todas as religiões são boas. Todas as religiões, elas abrem as portas para a salvação. Um Papa fazendo essa afirmação. Mas quando a gente olha para a história, nós não precisamos nos assustar que venha uma declaração assim de um líder do maior segmento do cristianismo. Todas as religiões são boas, todas levam a salvação. Tem um vídeo, se alguém não viu, quiser me manda o WhatsApp, eu te mando. Ele próprio fazendo essa afirmação. Mas ele vai totalmente num caminho contrário, ele bate de frente com a afirmação de Jesus. Quando Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém pode ir ao Pai a não ser por mim, porque existe um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, é o homem Jesus Cristo. Jesus, ele é o único mediador entre Deus santo e o homem pecador. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Não existe salvação sem Jesus. Esse foi o resgate doutrinário importantíssimo ali da reforma protestante. O tempo é chegado, dizia Jesus, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Não apenas o conteúdo do anúncio é importante, dizer que somente Jesus salva, mas a urgência. Você não pode esperar para a próxima semana para anunciar isso para essa pessoa que você ama. Você não pode esperar para daqui a 45 dias eu vou visitá-lo, eu vou me preparar, daqui um mês talvez eu esteja preparado. Não só essa afirmação, ela é a única verdade a respeito da salvação, somente Jesus salva, mas ao mesmo tempo Jesus estava dizendo para nós, não basta saber isso, é importante saber que é urgente, você tem que se reconciliar com Deus ontem, porque nenhum de nós pode acrescentar uma hora que seja a nossa vida, nenhum de nós sabemos quando Cristo, quando Deus nos chamará e quando o nosso fôlego de vida será nos retirado aqui nessa vida presente. A obra expiatória de Jesus, meus irmãos, ela é suficiente para salvar todo aquele que verdadeiramente se converter com arrependimento e fé. Qualquer líder, qualquer igreja, qualquer livro, qualquer canção que falar que você precisa crer em Jesus e fazer mais alguma coisa para ser salvo, eis ali uma heresia, eis ali uma seita. Qualquer líder, qualquer igreja que fala, você tem que crer em Jesus, mas você precisa ser batizado nessa igreja. Você tem que crer em Jesus, mas você precisa acreditar no livro dessa autora. Você tem que crer em Jesus, mas você tem que praticar essas disciplinas para ser salvo. Eis ali uma heresia, eis ali uma seita. Nós não estamos dizendo que não precisamos fazer boas obras, mas nós precisamos fazê-las
como consequência da salvação, não para sermos salvos. Como bem disse Timóteo, mostra a sua fé sem obras, e com as minhas obras eu vou mostrar a minha fé. O que ele está dizendo é, alguém que está salvo, reconciliado com Deus, fará boas obras, mas porque ele está salvo, porque nós fomos salvos para as boas obras, mas não fazê-las para nós sermos salvos, como que comprando e da nossa parte adquirindo méritos diante de Deus. E assim então nós somos levados para o terceiro sola gratia, somente a graça. Salmo 51:5. Sei que sou pecador desde que nasci, desde me concebeu minha mãe. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram. Quando é que você se desviou? Quando é que você se tornou pecador? Davi entendeu muito bem e declarou isso no Salmo 51:5. Eu sei que eu sou pecador desde que eu nasci. Desde que me concebeu a minha mãe, eu nasci já separado de Deus. Se eu fosse abortado, eu ia para o inferno. Eu careço da glória de Deus desde os primórdios da minha existência. Desde que me concebeu a minha mãe, eu sou pecador. Como todos os homens nascem pecadores e mortos espiritualmente, nada podem fazer para se salvar. Não existe nenhuma possibilidade de salvação para o homem nele mesmo. Para haver salvação é necessário que Deus o alcance, e assim entra em ação a graça divina. Decida-se hoje por nunca mais pecar. Conversa comigo na semana que vem para ver se você realmente conseguiu. Nós não temos essa capacidade. Nós não temos essa força em nós. Nós não temos essa liberdade em nós. Nós ainda temos uma natureza pecaminosa em nós. Em todo o tempo nós carecemos de que o Espírito Santo de Deus nos capacite a honrar o Senhor. Por isso, então, nós carecemos de estarmos sempre sujeitos à graça do Senhor, dependentes da graça, do favor do Todo-Poderoso. Efésios 2. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. A graça, meus irmãos, está em ação sempre que nós recebemos algo bom da parte de Deus. Sempre. Sempre que você recebe uma bênção de Deus, nunca entenda assim, porque eu fui bonzinho esse ano, ganhei um bom presente. Não, eu mereci, viu? Eu mereci isso aqui. Deus me abençoou porque eu mereci. Não. Sempre que você ganha uma dádiva da parte de Deus, foi a ação graciosa dele em seu favor. Porque nós nunca podemos fazer algo que de fato agrade verdadeiramente o coração do nosso Deus. Sempre carecemos da graça dele, pois nada nós merecemos dele senão a sua ira santa. Assim, recebemos o privilégio de viver na presença de Deus quando o nosso relacionamento com ele é restaurado unicamente através de Jesus Cristo. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E essa notícia é extraordinária, porque quando nós estávamos de costas viradas para Deus, estávamos na condição de inimigos de Deus, quando nós não queríamos a Deus, muito pelo contrário, quando nós tínhamos total desprezo pelo Todo-Poderoso, foi lá que Ele nos salvou. Foi ali que Cristo morreu por nós. Ele veio e nos amou, não em resposta ao nosso amor a Ele. Nossa, eu quero crer no Senhor. Nossa, eu quero te agradar. Aí, então, Ele vem e atribui a salvação a nós. Não. Romanos 5,8. Você era inimigo de Deus quando você foi salvo. Em momento algum houve um ato de benevolência da sua parte, um ato de interesse. Conforme nós lemos em Romanos 3, não há quem busque a Deus, não há quem queira a Deus, não há quem se interesse por Deus. Por isso mesmo é que a salvação nesse momento, quando nós estávamos de ombros dados para Deus, de costas viradas contra o Todo-Poderoso, e vem essa salvação, é aí que há a maior prova de amor para conosco, conforme o próprio Senhor nos declara. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Você nunca cooperou com a sua salvação,
Mas se hoje você é salvo, dê glórias a Deus, porque a graça do Todo-Poderoso te alcançou. Não há nada que nós possamos fazer além de confiar em que Ele é plenamente capaz de nos salvar, porque não existe nenhum mérito humano em nossa salvação, mas tudo vem de Deus. A salvação pertence ao nosso Deus e ao Cordeiro, Apocalipse 7:10. Daí então, nós carecemos da fé. Nós precisamos confiar em que aquilo que Jesus fez é suficiente para nos salvar. E somos levados ao sola fide, ou somente a fé, para nos conduzir para a salvação. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem nele crê não é condenado. O que não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Nós temos uma tendência a fragmentar as verdades de Deus para agradar os corações humanos. E como a gente gosta de recitar João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Glória a Deus. Mas quando isso foi dito, estava em mente já o versículo 18. Quem se apropria disso pela fé, quem nele crê não é condenado. Mas e quem não crê nele? Quem não crê nele já está condenado. Não é que haverá de ser condenado. Já está condenado. E já está condenado por quê? Justamente por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Nós precisamos confiar em Jesus para sermos salvos. E é impossível haver salvação se não houver fé em Jesus. Não crer em Jesus deixa um homem em estado de condenação diante de Deus. E se o homem morre desta forma, ele vai irreversivelmente para um lugar, um estado de condenação eterna. Como a salvação ela é obra de Deus, do início ao fim, por causa da graça de Deus, Ele nos concede a fé para nós confiarmos na obra redentora de Jesus. Eu não gerei fé em meu coração. Não havia capacidade em mim para escolher crer no meu Senhor. Se eu afirmo isso, se eu acredito nisso, eu nego Romanos 3, quando diz que não há quem busque a Deus. E se eu ainda afirmo isso, acreditando que eu escolhi crer, eu estou dizendo, todos os homens são terríveis, mas eu sou bom, porque eu escolhi crer no Senhor. Não, todos nós carecemos da obra regeneradora do Espírito Santo. Todos nós carecemos de que Ele nos comunique graça e fé. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Por causa da salvação, como a salvação é uma obra de Deus, por causa da sua graça, Ele nos concede a fé para nós confiarmos na obra redentora de Jesus. E esta fé só opera no homem após a obra regeneradora do Espírito Santo, que nos concede uma nova vida e abre os nossos olhos para a glória de Deus. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, não queríamos a Deus. Quando nós então passamos a crer no Senhor e desejamos o Senhor, é porque nós já tínhamos nascido de novo. O Espírito Santo já tinha trabalhado em nós, nos regenerando. Se a fé ela viesse de nós, meus irmãos, nós teríamos méritos em nossa salvação. E sabendo da natureza que somos, a gente ia chegar reivindicando direitos na eternidade. Não, está todo mundo aqui era pecador, foi salvo pela graça. Eu não. Então eu mereço um lugar melhor. Porque eu ajudei um pouquinho nisso aqui. Não, eu tomei uma decisão. Eu fiz algo em meu favor. Eu decidi crer. Eu criei. Eu quis crer. Não vai ter ninguém rogando para si esses méritos na eternidade, justamente porque isso nunca veio de nós. Nós não temos méritos diante do Senhor, tudo vem dele. Até o nosso ato de crer é um dom dado por Deus,
Por isso, o Deus Salvador, ele é o único digno de toda a glória nos céus e na terra, e isso nos leva para o último dos solas. Só lhe deu glória. Se é somente Ele que salva, se é somente pela graça dEle, se é somente pela obra dEle nas nossas vidas, algum homem precisa ser glorificado? Alguém é digno de louvores por causa da sua salvação? Alguém merece as nossas glórias? Não, quem foi que nos salvou? Quem foi que fez tudo por nós? Quem foi que atuou em nós para que hoje nós tivéssemos paz com Ele? Ele, então, glória a Ele, e glória somente a Ele. Salmo 19:1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Tudo que Deus faz, segundo Ele próprio, é para a sua própria glória, inclusive a salvação de uns e condenação de outros. Mas que Deus cruel vai condenar alguns, que Deus cruel vai condenar outros. O que Ele nos diz? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? E se Deus, querendo mostrar sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira, preparados para a destruição, que dizer se ele fez isto para tornar conhecidas as riquezas da sua glória aos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória? Dói em nossa consciência, mas o que o Senhor está dizendo aqui é o seguinte: inclusive os ímpios que serão condenados vão glorificar a Deus. Sabe como? Quando os salvos estiverem lá, vão dizer o seguinte: eu não merecia estar aqui, assim como muitos não estão. Assim como muitos estão condenados e estão condenados justamente, eu tinha que estar lá também, mas eu não estou lá condenado. Eu estou aqui salvo, estou aqui diante do Todo-Poderoso, numa condição de vida eterna irreversível. O que é que isso vai fazer com a gente? Cair de joelhos e glorificar o Todo-Poderoso. Eu não mereço estar aqui. O que é que os 24 anciãos que foram galardoados, os servos representando 12 profetas do Antigo Testamento, 12 patriarcas do Antigo Testamento, os 12 apóstolos do Novo Testamento, representando os servos de Deus que morreram pela causa do Evangelho, que se deram pela causa do Evangelho, e aí chegam lá no céu, na glória, são galardoados, recebem coroas, e eles estão lá, Apocalipse, estão lá com as suas coroas. Quando o Senhor entra, o que é que eles fazem? Eles pegam as suas coroas, jogam nos pés de Jesus, falam: não somos dignos disso aqui, o que eu vou fazer com essa coroa? Não mereço nada disso aqui não. O que eu fiz para merecer essa coroa? Se eu estou aqui foi por causa do Senhor. E eles então estão lá, os 24 anciãos, retirando as suas coroas e lançando ela aos pés de Jesus, dizendo: só o Senhor é digno disso aqui, só o Senhor é digno disso aqui, porque a consciência deles é: eu não tenho teria nenhuma chance de estar aqui, assim como tantos outros foram condenados, eu mereci estar lá entre eles, eu não fiz nada para estar aqui, foi o Senhor quem fez tudo em meu favor. E, meus irmãos, Deus não divide a sua glória com ninguém. E Ele declarou: eu sou o Senhor, esse é o meu nome, eu não darei a outra minha glória, nem a imagens o meu louvor. Portanto, desde a criação até hoje, os atos de Deus serviram para mostrar toda a grandeza e supremacia da sua glória. E o dever do cristão e filho de Deus é refletir a glória do Pai em toda a sua vida. Temos o dever, a obrigação de, se temos consciência de que fomos salvos pela graça de Deus, única e exclusivamente pela graça de Deus, não em nada por mérito nosso, tudo na nossa vida deve glorificar o Senhor. Honrar o Senhor no casamento, honrar o Senhor na criação dos filhos, honrar o Senhor na forma de trabalhar, honrar o Senhor ao cuidar da casa, honrar ao Senhor ao cuidar da saúde, honrar ao Senhor ao ganhar dinheiro, honrar ao Senhor ao administrar o dinheiro. Glória ao Senhor com todas e em todas as áreas da minha vida, tudo a Ele e somente a Ele. Porque não existe outra maneira de fazer isso a não ser vivendo em humildade diante de sua majestade, debaixo da sua autoridade, de acordo com a sua vontade.
E antes disso, glória somente a Deus, ao nosso Deus e Pai, seja a glória para todos sempre. Amém. E os solas, eles nos chamam para um estilo de vida. Isso aqui não foi só um compêndio teológico. Vamos elaborar um documento aqui para a gente ter, registrando o pensamento teológico da Reforma Protestante. Não, os 5 solas, esses 5 somentes, eles nos chamam para uma postura de vida. E qual é a postura de vida que nós devemos ter para honrar o Senhor, né, ao desfrutar dessas bênçãos realizadas por Ele, no tempo, na história, vivermos guiados pela palavra, somente as Escrituras, que as Escrituras nos guiem, nada além das Escrituras. Em matéria de fé, nada nos oriente, além das Escrituras, tão somente as Escrituras, seguindo Cristo, porque Ele é o único mestre, Ele é o único Senhor, Ele é o único que pode me salvar, então é só atrás dele que eu tenho que ir, é só Ele que eu tenho que seguir, animados pela graça de Deus, porque como é bom saber que isso não depende de nós, mas Ele é abundantemente gracioso, e se eu já fui alvo da graça dele, continuarei sendo para todo sempre. Isso tem que trazer alegria para o meu coração, independentemente das dificuldades momentâneas que eu vivo aqui nesse mundo passageiro, seguros pela fé, porque o Espírito Santo de Deus foi colocado em nós como um selo real, que ninguém pode arrancar. Ninguém poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ninguém poderá nos arrebatar das mãos do Todo-Poderoso. Jesus, na oração sacerdotal, ele falou: Pai, eu não vou perder nenhum dos que o Senhor me deu. E isso deve trazer essa segurança da salvação para nós. Seguros pela fé, vale a pena crer em Jesus, porque Ele nos salva e nos salva para sempre. E vivendo uma vida que glorifica ao Senhor em tudo. Você é um reformado? Você, de fato, é um filho, um herdeiro da Reforma Protestante? Ou há áreas na sua vida que precisam se adequar para assim, então, você honrar a obra de Deus na restauração do seu povo? Feche seus olhos, olhe ao Senhor, pense sobre isso, ouvindo essa palavra, quais seriam as áreas na sua vida que estão precisando de reformas? Onde é que você está precisando de mudanças dentro daquilo que nós vimos aqui? Qual postura que está precisando ser melhorada na sua vida? E peça para o Senhor: Senhor, me ajuda a viver guiado pela palavra, somente as Escrituras. Me ajuda a viver seguindo o Cristo, porque somente o Cristo é o Salvador. Me ajuda, Senhor, a viver animado pela graça do Senhor, confiando nessa graça que é sempre tão abundante, que me salvou. Me ajuda a ter paz, sabendo que, sejam quais forem as dificuldades que eu vou viver aqui nesse mundo, eu estou seguro pela fé. Eu não vou perder isso, se o Senhor verdadeiramente me deu essa salvação pela fé. E, Senhor, me ajuda a viver uma vida que glorifica o Senhor, e que glorifica o Senhor em todo tempo e em tudo. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos porque quando nós estudamos a reforma, nós, sabendo como foram os séculos anteriores à reforma, nós vemos na reforma mais uma das provas de amor do Senhor para com o seu povo. Parecia que estava tudo tão perdido, mas o Senhor não perdeu o seu povo. Mais uma vez, o Senhor mostrou que o Senhor não perde, mas o Senhor veio, trouxe a tua palavra à tona, encheu os corações daqueles homens e mulheres com o teu Espírito e restaurou o teu povo, restaurou a tua igreja. Entanto, Santo Deus, nós, séculos depois, vivendo as nossas vidas aqui nesse mundo que jaz no maligno, nós pecamos. Nós somos tenazmente assediados pelo pecado e quantas vezes nos desviamos desses pontos. Mas obrigado porque nesses dias o Senhor nos traz isso à memória. Pedimos ao Senhor para que perdoe os nossos pecados e que o Senhor nos reforme, que o Senhor nos converta dos pecados dos quais nós precisamos sermos convertidos e nos conceda a graça, Santo Deus, de vivermos guiados pela palavra, seguindo Cristo, animados pela graça, seguros pela fé
vivendo vidas que glorificam o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.